Aleluia, glória a Deus. Irmãos e irmãs, hoje, na parte da manhã, nós tivemos batismo aqui na congregação João de Barro, e eu estou para dizer para você que foi uma bênção. Estava a presença do Senhor aqui, as pessoas se quebrantando diante do Senhor, as pessoas chorando, se alegrando, e tantas pessoas desceram as águas. E tem algumas pessoas entre nós que precisam descer as águas, que precisam se batizar e estão deixando para amanhã, para depois de amanhã, e a sua batata está assando, viu, meu irmão? Então, coloque isso diante do Senhor, porque é um mandamento do Pai, para nós que cremos, sermos também batizados. E as pessoas que estiveram aqui saíram daqui impressionadas com aquilo que elas viram. O nosso louvor impressionou as pessoas, só tinha a Rose da sede no louvor, todo o restante do louvor foi feito pelo Galete, pelas irmãs aqui da congregação João de Barro, e o nosso louvor foi uma bênção. E depois, quando já estava acontecendo, o louvor, teve a palavra do pastor Aristeu, e aí nós tivemos a apresentação de um louvor das Filhas do Rei, que, como você sabe, são um projeto fruto que o Senhor colocou no coração. E as irmãs entraram vestidas com aquela roupa especial, e Deus deu uma estratégia para Clarice, para elas já entrarem lá do fundo, já entrarem cantando. Então, quando eu anunciei que nós teríamos um louvor com as Filhas do Rei, elas entraram pela porta lá, a igreja estava lotada. Para vocês terem ideia, a gente precisou trazer o banco da cozinha para acomodar o pessoal de tanta gente que tinha. E aí, então, quando nós anunciamos, elas entraram cantando, e todo mundo ficou impressionado com as roupas bonitas que elas estavam usando, que a irmã Giselda, inclusive, que fez. E aí elas se posicionaram aqui, cantaram, e quando estava para terminar, elas não terminaram cantando aqui. Elas foram saindo cantando e terminaram de cantar lá no fundo. Foi uma bênção, todo mundo admirado, achando aquilo tão lindo. Então, num próximo batismo, aí vamos ver se a gente coloca uns 2 ou 3 louvor das Filhas do Rei, e vai ser bênção em nome de Jesus. Muito bem, quero pedir para você abrir a sua Bíblia em Timóteo, capítulo 3. Por favor, abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 em diante. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, que traz uma tradução muito clara, que facilita muito o nosso entendimento, que diz o seguinte: a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e útil para. A Escritura Sagrada é útil para ensinar a verdade, para condenar aquilo que é errado. A Escritura Sagrada é inspirada para corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Então, quero pedir para você repetir comigo: para ensinar, de novo, para ensinar a maneira certa de viver. Agora, de novo, a Escritura é inspirada por Deus para ensinar a maneira certa de viver. Amém, aleluia. Então, se tem uma maneira certa de viver, também tem maneiras erradas de viver. E as maneiras erradas de viver, todos nós temos uma lista de como Mas segue ainda as Escrituras Sagradas dizendo: para que o servo de Deus, para que a serva de Deus esteja completamente preparada, pronto para fazer aquilo que é o correto. Bom, o nosso tema do mês é o poder da palavra de Deus. O tema do nosso ano é Ano da Esperança, e o tema para hoje é direcionado pela palavra de Deus. Como é bom
quando uma pessoa tem a sua vida direcionada pela palavra de Deus. O Salmo 119, versículo 5 diz que a palavra de Deus é uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Quem aqui já ficou no escuro porque acabou a energia e ficou no escuro pelo menos alguma vez na vida? Semana passada acabou a luz lá em casa à noite e você não espera que vai acabar a luz, não é verdade? A gente não está mais acostumado a acabar a luz. E acabou a luz e a minha mulher falou assim: eu tenho uma vela guardada. Irmãos, vocês não têm noção do valor, da importância que uma vela teve naquele momento que a gente não enxergava nada. E aí ela foi tateando até chegar no lugar que estava a vela, encontrou a vela, e aí faltava o fósforo. Ela falou assim: eu tenho o fósforo guardado. Foi lá e acendeu uma vela. E quando ela acendeu aquela vela, meu Deus do céu, como que aquela luzinha tão pequena daquela vela nos ajudou. Porque aí a gente conseguia enxergar aonde a gente estava. Eu tinha batido na quina da mesa, já tinha machucado a perna, não sei o que, tudo mais. Por causa da luz de uma vela. Mas a Bíblia fala, o salmista diz isso, que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, ou seja, a Bíblia, a Escritura Sagrada te ajuda a enxergar o que está acontecendo hoje na sua vida, mas ela também é uma luz para o seu caminho, para você começar a ver para onde é que você está indo, para onde é que a sua família está indo. E é isso que nós precisamos ver, porque quando nós estamos andando numa rua que está iluminada, numa estrada que está iluminada, a gente não cai em buraco, a gente não pisa em pedra, a gente evita tudo aquilo que pode nos machucar, porque nós estamos vendo. E na nossa vida, por vezes, a gente não consegue enxergar todos os problemas, todas as pedras, todos os buracos no caminho, todas as armadilhas que estão na nossa frente, porque nós não estamos sendo iluminados pela palavra de Deus. E veja como é muito simples as orientações da palavra de Deus e tem direção, meu irmão e minha irmã, para tudo quanto é a área da sua vida. Então eu vou dizer só algumas rápidas, as mais básicas, para que você lembre, você que sabe disso, você se lembre e aplique, evidentemente. E você que não sabe, que não conhece, tenha um primeiro contato e na sua casa vá ler a Bíblia, vá saber mais sobre isso. Então, mandamentos para o marido, que está escrito em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 25. A palavra diz o seguinte: para os maridos, marido, ame a sua mulher. Mas é para amar de que padrão? De que nível? De que jeito? É para amar a sua mulher, a sua esposa, do mesmo modo que o Senhor Jesus amou a igreja e se entregou pela igreja. Ou seja, você está amando a sua mulher de qualquer outro jeito que não é nesse padrão, você precisa conversar com o Senhor, ser sincero e dizer: Senhor, desse padrão, desse jeito, eu não dou conta. E o Senhor vai dizer: então eu vou te capacitar para que você haja dessa forma. E não pode ser diferente, tem que ser do jeito que o Senhor orienta. E aí talvez o marido vai dizer: mas você não conhece minha mulher, você não sabe dos defeitos. O Senhor não está dizendo aqui que é para amar a mulher quando ela é boazinha, quando ela é meiga, quando ela é carinhosa. Ele está dizendo: a mulher é sua, não é sua? Então ame essa mulher no padrão do Senhor. Mas não para por aí. Em Colossenses capítulo 3, versículo 19, também está escrito: marido, ame a sua esposa, ou seja, a repetição daquilo que já tinha sido dito em Efésio, e traz mais uma advertência: e não a
trate e não trate a sua esposa com amargura. Não trate a sua esposa de maneira áspera. Não seja mal educado com a sua esposa. Não seja grosseiro com a sua esposa. E você fala assim, mas eu não dou conta. No braço você não dá conta. Na carne você não dá conta. Mas com a ajuda do Espírito Santo, você vai ser o melhor marido do mundo. E é isso que Deus espera que você seja para sua esposa. E aí tem um ditado popular que diz que quando a gente muda, tudo que está ao nosso redor, todas as pessoas que estão ao nosso redor também mudam por causa da nossa atitude. Então, marido, o básico é esse, eu não vou entrar mais em detalhes, porque não é aqui um culto para casais, né? Mandamento para a esposa. Provérbios capítulo 27, versículo 15 em diante diz: a esposa que é briguenta, você é uma esposa briguenta? Não erga a mão, pelo amor de Deus, irmã. Disfarça nessa hora, pede perdão para o Senhor, né? Mas a palavra diz o seguinte: a esposa briguenta é como o gotejar constante num dia de chuva. Sabe aquela chuva que fica tic, 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 e vai incomodando, e vai incomodando, e vai incomodando? A palavra está dizendo que uma mulher briguenta é desse jeito. E ele fala assim, deter uma mulher dessa é como parar o vento, é como apanhar óleo com as mãos. Ou seja, você não consegue. Por outro lado, ele fala que quem encontra uma esposa, encontra algo excelente. Um homem que encontra uma esposa, encontra algo excelente e recebeu uma bênção do Senhor. Então você pode virar para o seu marido e dizer, você é um homem feliz, porque eu sou uma bênção na sua vida. E aí você, marido, não vai dizer nada se de repente isso não testificar no seu coração nesse momento, mas você vai respirar fundo e vai dizer pela fé, é mesmo, querido, em nome de Jesus eu creio, e vai ser assim. Agora, a outra advertência, né? Provérbios capítulo 14, versículo 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a mulher que não é sábia, que é insensata, essa mulher, com as suas próprias mãos, destrói a sua família. Eu já vi isso, você também já deve ter visto isso, né? Casais em que o marido não era perfeito, mas também não era, como diz o povo, né? Não era de se jogar fora. E a mulher só via os defeitos do marido, só via os defeitos, e chega uma hora que ele não aguenta mais e vai embora. Destrói a família. E em Colossenses, capítulo 3, versículo 18, tem outra advertência para as mulheres. Mulheres, sujeite-se ao seu marido como convém ao Senhor. As mulheres devem ser submissas ao seu marido como são submissas ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Em Efésios, capítulo 5, versículo 33, está escrito: mulher, trate o seu marido com respeito. A Bíblia nunca fala que a mulher tem que amar o seu marido, porque a mulher não tem problema em amar o seu marido. Fala para os homens, homem, você precisa amar a sua mulher, mas não fala para as mulheres que elas têm que amar os seus maridos. Mas o que Deus fala para você, irmã, é que você precisa respeitar o seu marido. E respeitar no quê? Respeitar em tudo, inclusive naquelas áreas que você acha que ele é lerdo, que ele é lento, que ele nunca faz as coisas que você pede, que tem um monte de mania que você não gosta, que usa umas roupas que você acha que não é adequado, você quer mudar as roupas dele, quer mudar o calçado dele. Calma, irmã, calma. Nós homens, por natureza, a gente é mais lerdo mesmo, né? Tanto é que no mundo aí fala que as mulheres têm um sexto sentido, né?
Quando a gente está pensando no negócio, vocês já viram, já analisaram, já viram se aquilo é bom, se não é bom, e nós somos mais devagar mesmo. Então vocês têm que ter paciência. Só que, quando você espera que seu marido reaja da forma que você quer, ou tenha os comportamentos que você gostaria que ele tivesse, e ele ainda não tem, aí você começa a desrespeitar ele. Porque você começa a falar no ouvido do coitado, e chega uma hora que ele não aguenta, né? Então, você tem que usar de sabedoria, você tem que ser uma mulher sábia, para que você consiga fazer com que o seu marido, né, reaja da maneira que você quer, mas de uma forma que não vai desrespeitar o seu marido, e você vai alcançar o resultado que você precisa. Agora também tem orientação para os filhos. Em Efésios capítulo 6 está escrito: filhos, obedeçam aos seus pais, porque isso é justo. Está escrito: honra teu pai e tua mãe, porque este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te ocorra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Na época de Moisés, quando Moisés entregou esse mandamento, que os filhos tinham que honrar pai e mãe, o filho que amaldiçoasse o pai ou a mãe era condenado à morte. Por isso que fala, honra teu pai e tua mãe para que você tenha vida longa. Porque se você amaldiçoar seu pai e sua mãe, você vai ser condenado à morte. Por quê? Porque nós precisamos honrar os nossos pais. E quando a Bíblia fala que é para você, filho, honrar o seu pai e a sua mãe, também não diz que é para você honrar o seu pai e sua mãe se eles forem uma boa pessoa, se ele for um bom pai, se for uma boa mãe. Está dizendo que você tem que fazer a sua parte, que é honrar o seu pai e honrar a sua mãe. E Deus vai trabalhar no coração do seu pai e da sua mãe, porque ele, vendo o seu testemunho, vai ficar constrangido, por mais que o seu pai, por mais que a sua mãe não te diga, mas o Espírito Santo vai pegar isso e vai trabalhar no coração do seu pai e da sua mãe. Então, você não tem que enfrentar seu pai, você não tem que enfrentar sua mãe, você tem que honrar. Quando você achar que você vai perder a cabeça e vai querer discutir, pede para voltar a conversar um outro momento, vai esfriar a cabeça, mas não discute, não entre em atrito com o seu pai, com a sua mãe, porque Deus vai te ajudar nisso. Mas também tem orientação para os pais a respeito dos seus filhos. Em Efésios capítulo 6, versículo 4, está escrito: pais, e aí seria pai e mãe, não irrite os seus filhos. Mas vocês acreditam que tem pai e tem mãe que irrita os filhos? Impressionante, né? E tem pai e tem mãe que irrita o filho até sem saber. Às vezes querendo o melhor para o filho, mas exige tanto do filho que o bichinho não dá conta. Então, a gente precisa ter moderação, tem que ter equilíbrio. E vocês que têm mais de um filho, vocês nunca podem comparar um filho com o outro. Porque os dedos da mão, podemos, como diz o povo, são irmãos, mas não são todos diferentes. Então, toda vez que você ouve uma mãe falando assim: eu criei meus 5 filhos, criei tudo igual, e não sei porque esse aí deu errado. Se só um deu errado, ainda tem que dar glória a Deus. Porque se cada filho é de um jeito, se cada filho tem uma necessidade específica e criou todos eles num único padrão, numa única forma, era para dar errado com quase todos. Então, criar filhos dá trabalho. É compensador, claro, mas a gente precisa entender que cada filho é de um jeito e cada filho você tem que tratar de uma maneira. Eu me lembro de um conhecido que ele tinha 2 filhas, e com uma filha, ele falava não sei o quê, quando apertava mais não sei o quê, ele aumentava o tom de voz, ficava mais bravo e tudo mais. E a outra, quando foi crescendo, começou a fazer as coisinhas erradas lá, ele pegou e falou assim: eu vou fazer como eu faço com a mais velha. E aí ele pegou e deu uma dura na menina, assim, verbalmente falando, e a menina ficou tão constrangida
tão envergonhada, né, tão apavorada, porque ela nunca tinha visto o pai dela falando tão bravo, tão duro com ela, de maneira tão áspera, que a menina fez xixi ali em pé na frente dele. E aí ele diz que ele ficou sem saber o que fazer. Porque ele falou, mas puxa vida, eu fazia com a outra assim, e nunca aconteceu isso, e sempre deu certo. Agora a menina entrou em pânico, começou a fazer xixi em pé, parada na minha frente de medo, e chorar desesperador, né? Então fica o alerta, cada filho é de um jeito. Da mesma forma que nós adultos também, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai mudando. Eu tenho coisas que eu gostava com 20 anos, com 54 anos eu não gosto mais. Né? Eu era super legal com 30 anos, com 54 anos tem hora que minha mulher tem que falar, mas meu bem, você tá ranzinza, né? Você, bem, tô ficando velho, né? Mas você vai me ajudando aí que eu vou, né, maneirando com a coisa. Então, pais, não irritem os seus filhos. Provérbios, capítulo 22, versículo 15. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Ou seja, né, o pai precisa corrigir o seu filho e a sua filha. E a regra é sempre o seguinte: se está pai e mãe junto com a criança e a criança fez alguma coisa errada, quem corrige, quem fala com a criança é o pai. Se o pai não tiver, aí a mãe vai e fala. Mas se o pai estiver junto, quem tem que falar é o pai. Por quê? Porque é autoridade na cabeça da criança, sem que ninguém fale nada, é o pai. Então o pai fala. Né? E aí a criança vai obedecer. E o pai, né, tem um jeito de tratar com o filho, com a filha, que a mãe não trata, porque é da nossa natureza. Né? Eu, quando meus filhos eram menores, e meu filho mais velho tinha acho que uns 5 anos, ele não gostava de comer. E a minha mulher ia dar comida para ele, ficava lá quase 1 hora dando comida para o menino. Eu falei assim, o dia que eu estiver sozinho, eu vou fazer esse menino comer sozinho, rapidinho. E aí demorou. Um belo dia, minha mulher precisou sair, não me lembro qual era o compromisso. E aí deu meio-dia, eu falei, meu filho, você quer comer? Ah, não, pai, não estou com fome. 1 hora da tarde, filho, você quer comer? Ah, não, pai, não estou com fome. Se fosse minha mulher, já estava desesperada, né? Não, filho, você precisa comer. 2 horas da tarde, filho, você quer comer? Não, pai, não estou com fome. 3 horas da tarde, filho, você quer comer? O que tem para comer, pai? Já teve interesse, né? Eu falei assim, eu tenho umas coisas, mas que você não vai gostar, não. Nem dei bola. 4 horas da tarde. Pai, eu tô com fome. Aí a hora que eu ia aplicar, né, o jeito masculino, minha mulher chegou. Pelo amor de Deus, 4 horas da tarde, essa criança sem comer, vai morrer. Coisa de mãe, né? Glória a Deus pelas mães, né? Mas enfim, a gente tem um jeito, né, de disciplinar os nossos filhos, que nem sempre é o melhor caminho, né? Mas a gente precisa também aprender e ir ajustando, como a história desse meu amigo. Mas a Bíblia também tem uma orientação, uma direção para nos dar a respeito do nosso trabalho. Provérbios, capítulo 18, versículo 9, diz o seguinte: quem relaxa em seu trabalho. Irmãos, vamos pensar um pouquinho. Quem relaxa é uma pessoa Quem relaxa é uma pessoa De novo, com mais força. Quem relaxa é uma pessoa Irmãos, a gente não pode ser uma pessoa relaxada no trabalho de jeito nenhum, né? Aí fala assim, quem relaxa em seu trabalho, ou seja, a pessoa que é relaxada no seu trabalho, ele é como o irmão da pessoa que destrói as coisas. Porque nós precisamos construir, não é verdade? A gente constrói uma família, a gente constrói, né, a nossa vida, o nosso patrimônio, os nossos relacionamentos, a nossa vida profissional da mesma forma. Segundo a Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, o apóstolo Paulo diz o seguinte: se alguém não quiser trabalhar, que não coma. Olha só. A pessoa não gosta de trabalhar? Então vamos fazer o seguinte: a partir de hoje você não vai comer. Está na Bíblia. Você não gosta de trabalhar? Então você não vai comer. Por quê? Porque todos nós temos que produzir, todos nós temos que trabalhar. O trabalho, irmãos, é uma coisa que foi inventada antes da queda do homem. Deus disse, né? Cuide do jardim. E Adão estava lá felizinho cuidando do jardim. Ou seja, é trabalho. Nós precisamos trabalhar até para cuidar da nossa saúde mental. Isso é bom. Então, Provérbios capítulo 6, versículo 6, para quem não gosta de trabalhar,
a Bíblia dá uma orientação. Vai ver as formigas, ó preguiçoso, ó preguiçosa, olha para os caminhos da formiga e você sabe. Aí tem toda uma explicação de como as formigas fazem. Por outro lado, em Provérbios capítulo 22, versículo 29, diz: você já observou uma pessoa que é habilidosa no seu trabalho? Aí ele fala assim: sobre reis essa pessoa será colocado. Me contaram uma história, um amigo me contou, de um engenheiro em São Paulo, que ele era muito bom naquilo que ele fazia. E ele tinha um emprego bom, ganhava bem, e um belo dia ele foi despedido. Olha que tragédia. E ele ficou chateado porque ele sempre trabalhou, né, como convinha e tudo mais, e foi despedido. E aí ele pegou, né, e foi para morar em São Paulo, na capital, e ele foi para a praia, foi para Praia Grande. E aí estava lá chateado, né, e conversa com a mulher dele, não sei o que, tudo mais, e eles bem crente, né, e a mulher dele falou assim: não, bem, Deus tem o melhor para nós, né, vamos esperar, vamos confiar no Senhor. E sem que ele soubesse, em São Paulo estava tendo um problema terrível com o governo do estado lá, porque eles tinham lá umas áreas lá que eles não estavam, o engenheiro que era o responsável não estava dando conta, e tinha saído nos jornais, né, eles estavam lá espetando o governador, para o governador dar um jeito naquilo. E eu sei que o governador chamou um dos assistentes dele lá e falou assim: nós precisamos resolver isso, precisamos contratar um engenheiro bom, que dê conta disso. E aí ele falou assim: olha, eu conheço uma pessoa que conhece um engenheiro bom, e ele está disponível. Para quem que eles ligaram? Ligaram para esse engenheiro que estava lá na praia, chateado, que estava despedido, e falou assim: ó, o governador quer falar com você. E aí ele falou assim: ah, você está de brincadeira, né? Eu estou aqui, né, chateado, que eu fui despedido, e você vem com uma dessa que o governador quer falar com você. Não, rapaz, eu falei de você que você é muito bom, sobe, vem para cá, porque você vai conversar. Bom, resumo da história, todo desconfiado, ele foi para São Paulo, teve uma conversa com o governador, com os assessores ali, para demonstrar, né, de fato, se ele estava habilitado para aquilo ou não. E o governador falou assim: olha, eu gostei de você, eu acho que você vai dar conta do negócio, e eu estou com a imprensa aí no meu pé, eu vou já anunciar você como o engenheiro responsável. E aí ele falou: não, tá bom, né, tranquilo. E achando, né, que, né, o governador ia dar entrevista e tudo mais. Aí o governador mandou lá o assistente lá levar eles para uma sala lá. A hora que abre a sala, lotado, que nem a gente vê em filme mesmo, aquele monte de repórter, as câmeras lá filmando e tudo mais, e o governador trouxe ele do lado e falou: só, quero avisar vocês, anunciar que fulano de tal é o novo engenheiro responsável, não sei o quê, e ele vai responder as perguntas de vocês. Enfim, irmãos, porque era um profissional habilitado. Mas isso em todas as áreas. Se é manicure, seja a melhor manicure que você possa ser. Se é servente de pedreiro, seja o melhor servente de pedreiro que você possa ser. Eu contratei um pintor para pintar minha casa e eu fiquei impressionado com o talento, com a habilidade, sabe? Um cara que está preocupado ali de não fazer sujeira, de não respingar a tinta e tudo mais. Resumo da história. Era crente, né? Aliás, né? É membro da igreja do pastor Alexandre Ferrares, que é o presidente da ordem, presidente da OPEN, que por sinal esteve aqui hoje de manhã, né? E ele falou que ele tem uma lista de espera de clientes que espera ele porque sabe da capacidade dele, enquanto tantas pessoas, né, estão sem serviço. Então a gente precisa ser o melhor. José no Egito, quando ele estava na casa do Potifar como escravo, ele se destacou. Quando ele estava na prisão, ele se destacou. Precisava ser o melhor funcionário quando ele estava na casa do Potifar como escravo? Lógico que não precisava, mas era da natureza dele fazer o melhor. Quando ele estava na prisão, ele precisava fazer o melhor. Pô, ele estava na prisão e estava lá de maneira injusta, ele era inocente, mas ele fez o melhor. E o que aconteceu? No dia certo, no tempo certo, lembraram dele, e o que aconteceu? Ele virou a segunda pessoa mais poderosa no Egito, por causa da capacidade de trabalho dele. E aí talvez você fale assim: não, mas foi por causa do sonho, da revelação do sonho. A revelação do sonho
colocou o José diante do faraó, mas foi a capacidade do José de trabalhar que manteve ele lá. Porque, concorda comigo? Se ele não fosse bom, logo nos primeiros meses já tinham tirado ele de lá. Então, nós precisamos ser excelentes naquilo que nós fazemos. E Colossenses capítulo 3, versículo 23, diz isso. Tudo o que você fizer, faça de todo o seu coração, como se você estivesse fazendo para o Senhor. Não é para a empresa, não é para a patroa, não é para o patrão. Tudo o que você faz na sua vida profissional, faça o seu melhor, como se você estivesse fazendo para o Senhor. Porque de fato você está fazendo. Porque quando as pessoas olharem o trabalho excelente que você faz e elas começarem a perguntar quem você é, uma das primeiras coisas que eles vão dizer é: essa mulher é crente, esse homem é crente, é por isso que ele é assim, diferenciado. Entendeu? E você, só com o seu trabalho, você vai estar dando testemunho do Senhor. Mas também a palavra nos dá uma direção para a nossa vida sobre o nosso caráter. Efésios capítulo 4, versículo 28. Aquele que furtava, que roubava, não roube mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as suas mãos, para que tenha, inclusive, para repartir com quem tiver necessidade. Jó capítulo 36, versículo 18. Cuidado, para que ninguém te seduza com dinheiro, com riquezas, para que não se deixe desviar por suborno, por maior que seja esse suborno. Acaso a sua riqueza, ou mesmo todos os seus grandes esforços, dariam você apoio e alívio da sua aflição? Falando da consciência, né? E sobre dinheiro, um direcionamento das Escrituras sobre dinheiro. Eclesiastes capítulo 5, versículo 10 diz: quem ama o dinheiro. Veja que o problema aqui não é o dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. Né? Quem ama o dinheiro jamais terá suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Conserve-se livres do amor ao dinheiro. Não é para se conservar livre do dinheiro, mas do amor ao dinheiro. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Está escrito em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. E Provérbios 13, 11. O dinheiro ganho com desonestidade vai diminuir, mas o que ajunta aos poucos terá cada vez mais. Mas a Bíblia também dá um direcionamento sobre como administrar as nossas coisas. Provérbios capítulo 21, versículo 20, ele fala que você tem que gastar menos do que você ganha. É uma coisa óbvia, né? Mas muita gente apanha nisso. Gasta todo mês mais do que ganha. Está sempre endividado. Provérbios 21, 20 diz: o sábio, a pessoa sábia, economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro em sua casa. Mas o tolo, o insensato, gasta todo o seu dinheiro assim que recebe. Então, se você é dessa pessoa que gasta tudo aquilo que você tem, logo que você recebe, você precisa mudar o seu comportamento. Porque a gente não recebe orientação de educação financeira na escola. Agora vai começar a ter, né? Mas a gente não recebe. A gente precisa ser ensinado sobre isso. Porque a Bíblia fala que quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Então não pense você, o dia que eu estiver ganhando muito, aí eu vou guardar. Eu conheço pessoas que ganham mais de 50 mil reais por mês e estão endividados. Porque quanto mais você ganha, mais você gasta. Isso é uma lei universal. Isaías capítulo 55, versículo 2 também fala sobre isso. Por que você gasta dinheiro naquilo que não é pão? Por que você gasta o fruto do seu trabalho? Escute-me. Então, o que está querendo dizer aqui é o seguinte: por que você desperdiça o dinheiro para comprar coisas que você não precisa, às vezes com dinheiro que você não tem, para impressionar pessoas que também não faz sentido? Bom, Lucas capítulo 14, versículo 28 diz: qual de vocês que se quiser fazer uma construção, primeiro não se assenta, calcula o preço para ver se vai ter dinheiro suficiente, ou seja, né?
planejamento. Mas a Bíblia dá também direcionamento sobre a vida eterna. E isso é o mais importante de todos. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Aleluia, glória a Deus. Agora, meus irmãos, eu quero compartilhar de maneira bem rápida. Uma outra ocasião eu vou voltar com mais tempo sobre isso, para falar sobre palavra rema. Quando nós estamos falando sobre direcionamento da palavra de Deus para a nossa vida, é importante que você leia a Bíblia para que você entenda melhor isso. Agora, quantas pessoas leem a Bíblia e elas não entendem aquilo que elas estão lendo? Então, uma das coisas que acontece é que, às vezes, você está lendo numa versão com um português muito antigo. Então, você pode pegar uma Bíblia na linguagem de hoje, uma nova versão internacional, você vai no lugar que vende Bíblia, eles vão te dar lá a orientação. Então, é importante que você tenha uma Bíblia com uma linguagem, com português mais acessível. Agora, uma outra coisa é que tem pessoas que, às vezes, conhecem mais de Bíblia do que eu e você, e essa pessoa não é cristã, às vezes é ateu. E aí você fala assim, mas como é que pode isso? Sabe, meus irmãos, a própria Bíblia, ela explica isso, porque ela diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, nós precisamos saber por que algumas coisas são como são. Então, toda vez que nós vamos ler as Escrituras, nós precisamos pedir ao Espírito Santo que ele nos revele a palavra de Deus, para que a gente consiga entender e aplicar. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, o apóstolo Paulo diz, que a letra mata, mas o Espírito Santo nos vivifica. Então, nós temos alguns exemplos na Bíblia de pessoas que tiveram contato com Jesus e tiveram uma revelação. E tantas outras pessoas estiveram com Jesus e não receberam essa revelação. Um desses casos aconteceu quando os guardas do templo de Salomão, foram prender Jesus. E antes de prender Jesus, eles chegaram, viram Jesus ensinando, e eles foram esperar Jesus terminar de ensinar, para depois eles prenderem Jesus. E a hora que Jesus termina de ensinar, eles não prendem Jesus, eles voltam ao templo, e os sacerdotes perguntam para eles, que os sacerdotes que tinham mandado os guardas lá, por que vocês não prenderam Jesus? E os sacerdotes dizem, os guardas dizem, nós não prendemos Jesus, porque nunca ninguém falou como esse homem fala. Entende, meus irmãos? Quando você ouve a palavra de Deus e ela começa a aquecer o seu coração, saiba que você está tendo uma revelação da palavra de Deus pelo Espírito Santo. E é isso que nós precisamos fazer todas as vezes em que nós vamos ler a Bíblia. Pedir que o Espírito Santo nos ajude a entender aquilo que está escrito. Certa vez, Jesus perguntou para os seus discípulos, quem as pessoas dizem que eu sou? Aí um disse uma coisa, outro disse outra coisa, e Pedro falou assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou, você é bem-aventurado, porque quem te revelou isso foi o Espírito Santo. Então é por isso, meus irmãos, que muitos dos nossos familiares, embora conheçam a palavra de Deus, eles ainda não se entregaram ao Senhor, porque eles não tiveram uma revelação de quem é Deus na vida deles. Porque quando eles começarem a entender, de fato, nesse contexto dessa revelação do Espírito Santo, quem é o Senhor Jesus e o que está por acontecer, eles vão se entregar. Então o que nós podemos fazer? Orar para que o Senhor abra os olhos dessas pessoas, abram os ouvidos dessas pessoas, para que elas comecem a entender que a vida é muito mais do que aquilo que nos ensinam lá fora, sabe? Que é
ganhar dinheiro, ter um bom carro, uma casa boa, roupa boa e por aí afora. Não, a vida é muito mais do que isso. Então, os discípulos no caminho de Emaús é um outro exemplo. Os discípulos passaram 3 anos com o Senhor Jesus, ouvindo as palavras de Deus diretamente do Senhor Jesus, e eles não conseguiram receber revelação. E aí, então, no caminho de Emaús, o Senhor Jesus aparece para eles sem se revelar quem ele era Jesus, que ele era Jesus, e começou a explicar as Escrituras Sagradas para os discípulos. E aí, então, quando os olhos deles são abertos e eles começam a entender, e o Senhor Jesus parte, eles falam um para o outro. Não parecia que nosso coração se aquecia enquanto ele falava? Então, essa é uma palavra de revelação das Escrituras que nós precisamos buscar. É uma palavra específica, num momento específico, para que nós possamos ter uma fé alicerçada num momento de dor. E para isso, nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos ter contato com a palavra de Deus para que a palavra do Senhor nos direcione sobre qual caminho nós vamos seguir. Quantas e quantas vezes nós estamos passando por uma luta, por uma dificuldade, mas aí o Espírito Santo, quando nós estamos lendo a Bíblia, nos mostra um versículo e aquele versículo ele fica diferente, sabe, na nossa cabeça, no nosso coração, e aquele versículo gera uma fé diferente. E aí, baseado naquilo que está escrito naquele versículo, a gente se agarra dizendo, sabendo que o Senhor está falando conosco e que nós vamos passar por aquele problema e nós vamos superar. E assim, de fato, acontece. Então, nós precisamos ter essa convicção. Nós precisamos que a nossa vida seja direcionada pela palavra de Deus. Existem 2 maneiras de viver. Nós podemos viver do nosso jeito ou do jeito do Senhor. Do nosso jeito, no começo, sempre parece ser melhor, mas depois os desastres são inevitáveis. Do jeito do Senhor, muitas das vezes, no começo, é ruim. Porque a gente tem que pedir perdão, a gente tem que perdoar, a gente tem que acertar áreas da nossa vida, tem que mudar os nossos comportamentos, o jeito da mulher falar com o marido, o jeito do marido falar com a esposa, o jeito de tratar os filhos, o jeito dos filhos tratarem com os pais. Isso dá um pouco de trabalho, porque a gente está acostumado naquele automático, né? Quem grita mais leva a questão. Mas não é assim o jeito de Deus. Só que o jeito de Deus, no final, vai ser uma bênção. E o nosso jeito, no final, vai ser um desastre. Então, meu irmão e minha irmã, que você saia daqui com essa palavra no seu coração. Como é que você está guiando a sua vida? Em todas as áreas da sua vida, você está sendo guiada pela palavra de Deus? Ou tem áreas da sua vida que você não está sendo guiada pela palavra de Deus? E aí, então, vai ser você e Deus, você e o Espírito Santo. E eu aconselho que você fale com o Senhor, que se tiver áreas que você precisa mudar, que você peça para que o Espírito Santo te ajude a mudar. Porque sozinho, só na nossa vontade, a gente não dá conta, a gente não aguenta mudar. Mas aí o Espírito Santo vem, começa a nos capacitar, começa a amolecer nosso coração, e aí as coisas acontecem de maneira natural, e é bênção para nós e para nossa família. Amém? Glória a Deus. Quero convidar você a se levantar, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Pai, nós agradecemos pela Tua palavra, e pedimos, ó Espírito Santo, venha sobre nós e de fato que se cumpra na vida de cada um de nós, que nós possamos dizer que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e também luz para o nosso caminho, luz para a nossa família. Nós queremos fazer a Tua vontade, porque nós sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. A Tua palavra declara que é o Senhor é que sabe os planos que o Senhor tem para cada um de nós, e são planos de bênção, de paz, para nos dar um futuro e uma esperança. Pai, nós pedimos que o Senhor afaste de nós
todas as pessoas que são má influência na nossa vida ou na vida da nossa família, e pedimos que o Senhor aproxime, Senhor, aquelas pessoas que vão nos ajudar a estar mais perto do Senhor, e nós pedimos, Espírito Santo, revela-se a nós cada vez mais, para que nós possamos entender a Tua vontade para nós e para a nossa vida. Senhor, nós agradecemos pelos aniversariantes do mês, nós agradecemos pelo batismo que o Senhor nos proporcionou nessa manhã, e pedimos, Pai, que esse lugar seja um lugar de bênção, que as pessoas possam de fato se quebrantar diante do Senhor e serem restauradas, que o Senhor restaure os casamentos, que o Senhor restaure as famílias, que o Senhor restaure as emoções quebradas, aquelas pessoas que têm autoestima baixa. Senhor, livra os teus filhos e as tuas filhas de todo mal, dá uma semana de bênção, de prosperidade e de paz na casa de cada um delas. Que o teu grande amor, a graça do Senhor Jesus e as consolações do teu Espírito Santo estejam com o teu povo, hoje, sempre, eternamente. E o povo de Deus diz, amém! Glória a Deus, semana de vitória, em nome de Jesus.